Aí eu peço para você mutar o microfone. Queridos, vamos participar agora do quarto módulo do CTL, que é o treinamento de líder de Life Group, né? Então, hoje eu quero falar sobre o propósito do Life Group. Por que o Life Group existe? Nós chamamos nossa reunião de grupos pequenos de Life Group, que é Grupo Vida. É muito importante entendermos por que motivo. Antigamente, nós chamávamos de grupos familiares, depois nós mudamos para célula, e hoje nós entendemos que o nome ideal para nós estarmos nessa nova roupagem logística seria Life Group, que é Grupo Vida. Então, Life Group, Grupo Vida, reunião familiar, grupo familiar, célula, é a mesma coisa. Então, qual é o propósito do nosso Life Group? Por que o Life Group existe? Muitos falam que o Life Group existe para termos comunhão, tá certo? Outros falam que é ter relacionamento, isso está certo também. Outros falam que é para comer muito na casa dos irmãos, também não é errado, não. Tá certo também. Então, mas o propósito não é só isso, existe um propósito maior. Então, um dos propósitos, eu vou falar alguns propósitos que o Life Group existe. O primeiro propósito é crescer em relacionamento com Deus. De que sentido? Quando você participa de um grupo maior, de uma denominação, de uma igreja, onde não tem Life Group, nós também crescemos em relacionamento com Deus. Mas, às vezes, demoramos a crescer nesse relacionamento com Deus, ou não só demoramos a crescer, mas não tem alguém que nos ajude a crescer nesse relacionamento com Deus. E um Life Group, ele nos proporciona, ele vai nos ensinando a crescermos nesse relacionamento com Deus, através do pastoreio eficaz e através do discipulado. Por isso que é muito importante nós fazermos parte de um Life Group, de uma família menor, porque temos pessoas que nos encorajam a crescer no relacionamento com Deus. O outro propósito do Life Group existir é desenvolver relacionamento uns com os outros. É muito importante. Nós fomos feitos para nos relacionar, né? Todo virar do dia, toda na viração do dia, Deus vinha e tinha comunhão, relacionamento com Adão. E nós entendemos que os dois propósitos da humanidade existir, uma é dominar e a outra é se relacionar. Nós somos feitos para nos relacionar na vertical com Deus e na horizontal. Então, um dos propósitos do Life Group é desenvolver relacionamentos na horizontal, com pessoas. Por quê? Porque quando você participa de um Life Group, você conhece novos irmãos, novos amigos, novas pessoas e gera um vínculo de relacionamento. Né? A Bíblia fala lá em Atos 2:42 que a igreja crescia unânime no templo, na doutrina dos apóstolos, na comunhão dos santos, no partir do pão, nas orações de casa em casa. Mas ele fala na comunhão dos santos. Em outras palavras, relacionamento. Era muito importante o relacionamento. E o Life Group proporciona relacionamento, proporciona network, proporciona oportunidades, as pessoas se conhecerem, vínculos de amizades sadios e saudáveis. Outro propósito do Life Group é equipar e treinar os santos. Nós somos chamados não apenas só para receber um Life Group. Nós vamos para um Life Group, nós crescemos em santidade, nós crescemos em relacionamento, porque nós somos edificados. Mas, ao mesmo tempo que eu sou edificado, é porque alguém está me edificando. Alguém está me ajudando a crescer. Por isso que o Life Group ele proporciona equipar os santos e treinar os santos. E é importante nós entendermos que, muitas vezes, quando chegamos numa igreja, uma igreja local, a ideia nossa é, poxa, que igreja linda, que igreja gostosa, que igreja maravilhosa, que unção, que atmosfera maravilhosa. Eu vou ficar por aqui porque eu quero receber muito, eu quero beber muito, quero crescer muito. E aí a pessoa começa, eu quero ver o que essa igreja tem para me oferecer. E não é errado isso, pelo contrário. Se nós estamos numa igreja boa, sadia, é para crescermos mesmo, é para aprendermos, é para desenvolvermos aquilo que nós queremos receber de Deus. Agora, o grande problema é nós ficarmos só nisso.
E o propósito do Life Group é não ficarmos só em receber, não só ficarmos no que a igreja pode me oferecer, ou nesse ambiente agradável, de graça, de unção. Não é apenas só isso. Também, mas o propósito maior é o que eu posso agora dar para a minha igreja local. O que eu posso oferecer para a minha igreja local. E aí, quando eu entendo esse princípio, esse encargo, esse chamado de que eu posso também dar algo para a minha igreja local, eu passo pelo processo de ser equipado, de ser treinado, né? de passar pelo processo de aprender para eu dar para alguém. Por isso que o Life Group proporciona. E é importante que lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, do versículo 8 a 10, fala: pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outra, a fé, pelo mesmo Espírito, a outro, os dons de cura, e o único Espírito, a outro, pode para operar milagres, poder para operar milagres, e outro, profecia, outro, discernimento de Espírito, variedade de línguas, e outro, interpretação de línguas. E aí aonde o corpo se completa, porque há variedade de dons. Então, o Life Group ele equipa os santos para que eles possam ser usados nas variedades de dons que a igreja recebe do Espírito Santo. Então, quando a gente recebe um dom, é para a edificação do corpo de Cristo. E quando eu recebo esse dom, eu uso esse dom não para eu ser edificado, porque o único dom que edifica o corpo pessoal é o dom de línguas. Mas até isso, quando eu oro em línguas, eu sou edificado. Eu, igreja, sou edificado. Por isso que é importante nós entendermos que quando nós participamos de um life group, de uma família, nós somos equipados, treinados para sermos usados nos dons que Deus tem nos dado. Não só os dons do Espírito, mas outros dons também, para edificar o corpo de Cristo. É muito importante isso. 22. Outro propósito, se você puder mudar 3, o microfone, 4, 8, aí fica melhor. 7, outro propósito é... Só botar aqui o microfone, é porque tem microfones abertos aqui. Então, Marcão, está com o microfone aberto, Marcão. Só fechar o microfone, Marcão. Então, outro propósito é o propósito que o Life oferece, é o propósito de providenciar apoio e cura. Nós somos uma família. Quando eu vejo a palavra família, eu entendo que se alguém na família está doente, toda a família está sofrendo. Quando eu vejo um filho meu doente, eu sofro tão quanto meu filho está sofrendo. Até pior. É uma filha, é a esposa, qualquer um de nós da casa, quando está doente, sofrendo, todos sofrem. O Life Group é uma família pequena. E ela proporciona apoio e cura. Quando alguém está precisando de uma assistência, o Life Group proporciona isso. Eu tenho um testemunho para compartilhar aqui rapidinho com vocês, que eu me lembro de uma ovelha preciosa do meu Life Group. Ele era um garçom, bem renomado, trabalhava num grande restaurante, um grande hotel lá em Boa Vista. E ele, todo sábado, quando ele vinha para o Life Group, ele trazia 2 itens de cesta. Uma lata de óleo, né, uma farinha, outro era um biscoito, um arroz. Então, toda semana, ele trazia 2 itens da cesta básica. E eu dizia, querido, o nome dele é Ricardo, você não precisa trazer isso. Uma vez por mês, você precisa trazer, mas você está atrás. Então, eu quero que você saiba que não é uma obrigação, é uma regra. Nossa orientação é se doar apenas 2 itens da cesta por mês. Ele dizia, não, pastor. Na época eu não era pastor, não, Michele, irmão Michele, eu quero que você saiba que eu estou fazendo isso que o Espírito Santo pediu para eu fazer e eu quero fazer, eu quero abençoar. E ele fazia toda semana. Por incrível que pareça, a mãe dele ficou doente em outro estado e ele deixou o trabalho, como ele era garçom, ele deixou o trabalho e automaticamente deixa de receber. Ele viajou para outro estado, cuidou da mãe dele. A mãe dele estava com uma doença terminal. E aí ele trouxe a mãe dele para Boa Vista, comprou passagem de ida e volta para ele, comprou para a mãe dele. E ele ficou cuidando da mãe dele nos dias finais. Todo o Life Group. E aí o que acontece? Todo o Life Group. Ela foi para o Life Group, ela tomou uma decisão no Life Group.
ela ficou internada, houve um intervalo de assistência dela no hospital do Life Group, visita do Life Group, e ele, por ele ficar sem trabalhar, as contas dele começaram a ver água, luz, telefone, né, o aluguel, e ele começou a passar necessidade, literalmente. Ele tinha alguns filhos, ele tinha 4 ou 5 filhos, tem ainda, né? E ele começou a passar necessidade. O que aconteceu com isso? Todo o Life Group se juntou e fizemos um mercantil, uma cesta básica, bem recheado, um supermercado bem recheado para ele. E nós tínhamos um empresário no nosso Life que só a cesta básica que o empresário deu para ele era 2, 3 vezes a cesta básica que eu comprava no mês para mim. Eu dei até vontade de eu trocar a cesta que o empresário deu para com a minha que eu tinha em casa. Tudo do bom e do melhor, toda assistência. O Life Group se juntou, pagou a energia, pagou a água, pagou a luz. A mãe dele veio a óbito, né? Então o Life Group se juntou juntamente com outros lives que eu tinha, compramos caixão, pagamos toda essa parte de funeral, assistência, nós fizemos, a igreja ajudou também, assistência no velório, toda essa parte, fizemos o velório, toda essa parte nós assistimos. Por quê? Porque nós somos família. Éramos, naquele momento, uma família que ele precisava e apoiamos ele. Não deixamos ele desamparado. Então, quando alguém do Life tem uma necessidade, todo Life é importante estar ajudando. Um pouco de cada é muito para todos. Por isso, essa importância dessa assistência, né? Muito importante. E a igreja tem assistência social quando alguém precisa, a gente já ajuda, contribui no Life, mas a gente tem um cadastro da ação social que ajudamos com cesta básica ou com outras coisas que vier precisar. Outro propósito do Life é providenciar cuidado pastoral adequado. É muito importante, todos do Life Group existir o pastoreio eficaz, o pastoreio adequado. Discipulado nós providenciamos para aqueles que não querem só apenas ser pastoreado, mas que querem também poder dar algo para alguém, poder servir alguém, ser treinado para dar para alguém. Mas o pastoreio eficaz nós temos que providenciar para todo o Life Group. Então, líder de Life Group e os auxiliares do Life Group devem, sim, providenciar esse pastoreio eficaz. O que é o pastoreio eficaz? Esse cuidado, essa atenção com o estado da ovelha, ligar para a ovelha, orar pela ovelha, dar ouvido da ovelha quando precisa, né? Mandar uma mensagem, assistir, visitar, supervisionar, amar, orar. Se estiver doente no hospital, visitar. Se alguém da família está doente ou pereceu, dar essa assistência, visitando ou fazendo um velório. Isso é importante, esse pastoreio eficaz. E lá em 1 Pedro, né, no capítulo 5, versículo 2 a 5, depois você pode ler, que fala o seguinte: pastorei o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não faça isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não haja como dominadores dos que foram confiados a vocês, mas com exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Em outras palavras, faça tudo isso hoje, porque um dia o grande pastor, nosso Senhor Jesus Cristo, vai vir e ele vai nos dar uma coroa. Não é uma esposa lá no céu velha, não, é uma coroa, né, muito maravilhosa. E é uma coroa que Deus vai nos abençoar pelo serviço que nós fizemos. Porque, gente, as ovelhas não são nossas. O rebanho não é nosso. Nós somos só apenas escolhidos e privilegiados por poder cuidar bem de cada um que Deus tem nos confiado. E se nós fizermos isso, se nós cuidarmos bem das pessoas que Deus tem nos confiado, Deus, no final, vai nos dar essa recompensa, uma coroa incorruptível. Por isso a importância de nós cuidarmos bem das ovelhas. Outra coisa que é o propósito do Life Group é fazer o que a Bíblia nos ensina. E 2 coisas que acontecem.
por dois meios que eu devo fazer o que a Bíblia ensina. Primeiro, através da aplicação da palavra de Deus, quando eu leio e eu a pratico. E a segunda, por meio da submissão a essa palavra, obedecer o que a palavra me ensina. Nós somos cristãos e é no Life Group onde nós ruminamos a palavra, que nós conhecemos, mas um dos propósitos do Life Group é conhecer e viver a palavra. E como é que eu conheço e vivo a palavra? Através do discipulado, através do cuidado, através da leitura, o meu líder de Life Group me motivando a ler a Bíblia, me ensinando. Esses dias o William estava compartilhando conosco no Life que através do antigo discipulador, do líder dele antigo, que era o Murilo, foi onde ele despertou o desejo de ler a Bíblia. E hoje ele já leu o Novo Testamento todinho, novo convertido, né? Já leu o Novo Testamento todinho. Por quê? Porque ele aprendeu a ler a palavra e a praticar a palavra. Outro propósito do Life Group é desenvolver novos líderes. Nós somos chamados para nos reproduzir. Então, você que lidera um Life Group, nosso encargo é nos reproduzir em outro lado. A Bíblia nos diz crescer e multiplicar. Em outras palavras, se eu sou um discipulador, Deus me deu esse cargo para eu me reproduzir em um discipulador. Se eu sou um líder de life, Deus deu esse cargo para eu me reproduzir em um líder de life. E aí por diante. Esse é o nosso encargo. Nosso chamado, o propósito do life é nos reproduzir, desenvolver novos líderes. Como é que eu desenvolvo novos líderes? Tomando um café, conversando com ele, perguntando quais os desejos, os sonhos, o propósito. Muitos vão dizer, pastor, eu quero só ir no live. Outros vão dizer, pastor, eu quero ser pastoreado, ser cuidado. Vamos providenciar. Outros vão dizer, pastor, eu não quero só apenas ser pastoreado, mas eu também quero, pastor, poder ajudar, contribuir, servir na casa de Deus. Eu quero cuidar de vidas, eu quero poder discipular as pessoas. Aí a gente proporciona esse discipulado, que além, porque o discipulado é o pastoreio eficaz junto com o treinamento. Porque o treinamento é para você aprender a cuidar de outras pessoas. E é isso que nós estamos providenciando. Esse treinamento é eu dar suporte como líder a outro cuidar de outra pessoa. Por isso essa importância. E o discipulado vai motivar a pessoa a crescer, indo para o Tadel, fazendo o livro do acompanhamento inicial, fazendo os cursos da escola, né? Classe Nova Criatura, Expresso 1, Expresso 2, Estação DNA, TLC, Família Cristã, né? Vida Devocional. Esses cursos que nós estaremos fazendo é muito importante. Outro propósito para o Life Group, alcançar outras pessoas. O Life Group ele não é um clube social, um clube fechado, um clube de encontro, um clube para onde eu vou toda semana com o mesmo grupo, onde ninguém pode entrar, não é um grupo de panelinha. Jamais. E deve-se existir unidade, coesão, relacionamentos saudáveis, sadios, mas isso não deve existir nesse grupo panelinhas. Todos têm que estar com a mente aberta, que nós, assim como eu faço parte de um grupo e eu fui chamado para fazer parte desse grupo, por eu amar os meus amigos, os meus parentes, eu vou trazer novas pessoas para fazer parte desse grupo. Assim como Deus foi bom para comigo, eu quero que Deus também seja bom para com outras pessoas. E aí é onde eu alcanço outras pessoas. Eu tiro a pessoa do ciclo de relacionamento dele lá fora e eu insiro essa pessoa no ciclo de relacionamento do meu grupo familiar. E o que acontece vai influenciar ele a participar mais vezes. Por isso que um dos propósitos do Life Group é trazer novas pessoas, amigos, colegas de trabalho, de faculdade, da escola, parentes, né, pais, mães, tios, parentes, para fazer parte dessa família que tem crescido muito, que é o nosso Life Group. Outro propósito para o Life Group é trazer pessoas a Cristo. Eu insiro eles num grupo de relacionamento, de um grupo familiar, que é fazer parte de uma família e, no processo, apresentar Cristo a eles. E nós vemos aqui em São Paulo uma igreja de Cristo que muitos estão até convertidos, mas estão desigrejados, estão afastados, são cristãos, servem a Cristo, têm convicção da fé, da palavra, né? Não tem medo de dizer que é evangélico, mas estão desigrejados. E essas pessoas, precisamos inseri-las no grupo familiar.
Mas tem muitos que estão perdidos, estão desviados e precisam de Cristo. E é no Life Group onde nós vamos apresentá-los a Cristo. O pastor Abe tem uma frase, falava muito essa frase, que ele dizia o seguinte: eu prefiro que as pessoas fiquem vindo no meu Life Group, fiquem gostando do Life Group, do que fazer o apelo. A gente ficou assim estranhando, como assim? E ele foi explicar. Porque se eu fizer o apelo, ele pode até aceitar Jesus por constrangimento, por vergonha, ou pode ali não aceitar, ou dizer outro dia e não voltar mais, porque foi constrangido naquele primeiro momento. E ele disse: eu prefiro deixá-lo à vontade, vir semana após semana, dias após dias, meses após meses, e por ser um live tão agradável e atraente, por si só a pessoa vai ser tão amada que vai querer tomar essa decisão de aceitar Jesus como o Senhor da vida dele. Por isso que é importantíssimo nós inserirmos novas pessoas no nosso Life Group. Agora, eu quero falar sobre benefícios do Life Group. Vou falar sobre alguns benefícios rapidinho para finalizar. Primeiro benefício: o Life Group agrega valores à pessoa. Porque é lá onde eu sou alimentado, ensinado, ministrado, edificado, motivado, palavras de encorajamento, de ânimo, e isso vai trazendo valores na minha pessoa. Outro benefício do Life Group: o Life Group aproxima pessoas uns aos outros. Vínculos de relacionamento. Outro benefício: facilita o atendimento a diversas necessidades espirituais, emocionais, familiares. Outro benefício: o Life Group ajuda a descobrir e identificar os dons que a pessoa tem, ou que a pessoa recebeu. Como é que ela consegue desenvolver esse dom? Porque através do processo do Life Group, do discipulado, do passar pelo treinamento no Life Group, a pessoa vai desenvolvendo os dons e os talentos. O Life Group ajuda a alcançar pessoas que não queriam numa igreja local, mas na casa da gente participam. O Life Group visualiza a concretização do amor fraternal. A Bíblia diz que há irmãos em Cristo mais chegados do que irmãos da família, do que pai, do que mãe. Pessoas que a gente conhece que são mais achegadas, porque agrega valores, e valores fraternais, né? Que é como um irmão. Eu vejo o Louro mais o Lelo. São como irmãos, né? Sempre estavam juntos, amigos, amiguíssimos, mas são como irmãos fraternais. Isso é que é lindo no Life Group. Eu vejo o Ailton mais o Livel, que são como irmãos em Cristo, fraternal, tem uma amizade muito linda e maravilhosa. Isso é que é gostoso. Tudo fruto do Life Group também. No Life Group não há lugar para liturgia e formalidade religiosa. Não. Existe um organograma, mas o Espírito Santo tem a liberdade. E nada litúrgico. É algo que o Espírito Santo fala também, flui na ruminação da palavra, no louvor, numa oferta. Existe essa liberdade, não existe esse engessar. Agora, existe uma ordem. Porém, existe a liberdade. Outro benefício: o Life Group visualiza o crescimento também da igreja local. Por quê? Porque se meu Life Group cresce em qualidade, cresce em quantidade. E se cresce em quantidade, minha igreja local cresce. Por quê? Para finalizar, o maior evento da minha igreja local, da nossa igreja local, não é o culto de celebração, é o Life Group. E quando eu tenho um Life Group sadio, é notório e provável que eu vou levar todos os membros para a igreja local para celebrarmos a Cristo nos cultos de celebração, nas conferências, nos eventos. Por isso que é muito importante. E aí eu quero finalizar por aqui dizendo para vocês, valorize o seu Life Group, encoraje o seu líder a te ajudar, a te discipular, a te mentorear, para que Deus possa te usar também com outras vidas que Deus quer te confiar. Amém, queridos? Eu vou finalizar por aqui o 4º módulo. Semana que vem nós teremos mais 3 módulos e outro módulo na reunião de setor. E hoje o Ailton está colocando no grupo do WhatsApp, do líder do TLC, os 3 links para você assistir durante a semana os 3 módulos. Tá bom, queridos? Alguma pergunta? Pode tirar a gravação, Ailton. Alguma pergunta aqui em relação ao que nós falamos?